Olá, você, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal Ecofilia. Você já ouviu falar no pastor Joseph Prince? Se você chegou aqui no meu canal e já conhece o pastor Joseph Prince, gostaria que você deixasse o seu depoimento a respeito do que você pensa a respeito do Joseph Prince. O fato é que uma vez eu perguntei, não é, a uma pessoa, o que você acha de Joseph Prince? E a pessoa falou que o Joseph Prince tinha que ter algumas ressalvas porque ele pregava aquilo que a pessoa classificou como graça radical. Geralmente as pessoas que não acompanham Joseph Prince e que podem ter acesso a algumas opiniões dele fora do seu contexto podem chegar a essa conclusão. E o que aconteceu? Eu comecei a assistir os vídeos do pastor Joseph Prince, que tem um ministério lá em Singapura, e realmente o evangelho que ele prega é o evangelho da graça. Ele prioriza, na maioria esmagadora das mensagens dele, a questão da certeza da salvação. Nós, temos hoje uma tremenda confusão relacionada à graça. Por um lado, nós temos aquelas pessoas que pregam a licenciosidade em nome da graça. Quero dizer para você que Joseph Prince não prega de maneira nenhuma isso. E algumas pessoas acham que ele prega uma mensagem da graça que é tão radical que permite aos homens serem licenciosos. Por outro lado, nós temos pessoas, pastores evangélicos e padres, enfim, líderes religiosos, que parecem pregar um cristianismo sem a graça e alguns até a graça mesclada com a lei. Existe uma grande confusão no que seria a lei, no que seria a graça, qual é a função da lei, porque a função da lei, o apóstolo Paulo aponta para isso, o Joseph Prince leva muita mensagem dele nesse ponto, é que a função da lei é mostrar para mim e para você quão nós estamos distantes de Deus. Porque se depender de nós, de mim e de você, cumprir a lei para sermos salvos, a grande verdade é a seguinte: não há salvação para ninguém nessa terra. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o que eu acho interessante a respeito de Joseph Prince, eu quero deixar bem claro aqui, é que você conheça ele. Por exemplo, tem algumas pessoas como o reverendo Caio Fábio. Eu não gosto do tipo de mensagem que o Caio Fábio traz. A pregação da graça que Joseph Prince traz, ela não é seguindo a linha do Caio Fábio e de outros pregadores aí. Não é uma graça licenciosa. Mas, ao mesmo tempo, ele também não prega a salvação pelas obras. Porque a grande verdade é essa, tem muitas igrejas pregando a salvação pelas obras, a salvação pelo merecimento, a salvação por aquilo que nós podemos fazer. E porque tantas pessoas nas igrejas percebem o quão são frágeis, o quão são pecadoras, e o quão defeituosas são, por mais que se esforcem, elas acabam, algumas, se afastando da igreja. Eu não consigo viver isso, eu vou me afastar da igreja. Eu sou um tremendo pecador. E alguns até caminham pelo caminho do ateísmo. Não, eu acho que Deus não existe, não é possível. E outras estão dentro da igreja, mas estão com medo do inferno. Com medo de repente morrer e chegar lá, não, eu não sou salvo. Quando, na verdade, o que o apóstolo Paulo pregou para os gentios, e aí, preste atenção, se você não é um judeu, você, assim como eu, somos gentio. E nós deveríamos focar nossa leitura, nossa atenção nas epístolas do apóstolo Paulo. Ele fala tanto sobre a graça, principalmente no livro de Romanos. Nós precisamos aprender sobre a graça, porque a pregação da graça é para o gentio. E o apóstolo Paulo mostra que a lei veio para mostrar que nós não somos capazes de cumprir ela e que nós não temos, por mais que a gente tente, como salvar a nós mesmos através de obras da lei, ou boas ações ou boas obras. Nós não somos bons. Nós não conseguimos alcançar o padrão da justiça de Deus. E o apóstolo Paulo escreveu que nós
que aceitamos a Jesus, somos a justiça de Deus em Cristo. A justiça que Deus requer. Ou seja, Deus olha para nós e o que Ele vê é o sangue de Jesus cumprindo a justiça de Deus nas nossas vidas. E como é bom nós termos certeza da salvação. Eu não estou dizendo aqui, do mesmo jeito que o Joseph Prince sempre fala nas mensagens dele, não estou dizendo aqui que você está livre para sair. Eu sou salvo, então deixa eu sair por aí pecando, fazendo tudo o que eu quiser. Não. Não é esse tipo de salvação que Joseph Prince prega, não é esse tipo de graça que ele prega. As pessoas que falam isso não conhecem as mensagens dele. E eu te convido, se você julga ele, vai, acompanhe as mensagens dele, para que você acompanhe, muito pelo contrário. É como ele mesmo diz, quando aquele filho pródigo saiu, ele abandonou a casa do pai, ele disse, me dá a minha parte da herança. Gente, uma herança, ela só é dada depois que o pai morre. Então, de certa forma, aquele filho matou o pai na vida dele. Ele tratou o pai como se já tivesse morto. O pai para aquele filho estava morto. Ele virou as costas para o pai. Mas o pai nunca deixou de ser pai. E ele foi para esse mundo. E ele gastou tudo que ele tinha, com festas, com tudo aquilo que ele tinha. Foi nos melhores clubes, nas melhores baladas, os melhores amigos, bebidas, enfim. E ele se viu completamente arrebentado, se alimentando de comida de porcos, de lavagem. Ele que tinha alimento bom, sólido, estava comendo o pior dessa terra. Quantas pessoas estão comendo o pior dessa terra porque abandonaram a casa do Pai? Você está comendo o melhor dessa terra, o alimento sólido, a palavra de Deus, ou você está jogado comendo comida ruim? Aquele filho olha e lembra e diz assim, quantos servos da casa do meu pai. Eu não era nem servo, eu era filho, mas quantos servos na casa do meu pai comem melhor do que eu estou comendo aqui? Comida de porcos. Já sei o que farei, voltarei e direi ao meu pai, Pai, perdoa, me aceita de volta como um dos teus servos. Veja, ele não queria nem assumir a função, o posto de filho mais. E ele vai para a casa do pai. E o pai vê ele de longe. E ali naquela parábola, a Bíblia registra que aquele pai, sabe, não fechou a cara, não disse, não aceito você de volta. Aquele pai não disse, primeiro peça desculpa, não. Aquele pai saiu correndo de encontro ao filho, lançou-se sobre ele, beijou-lhe o pescoço e disse, seja bem-vindo, meu filho, de volta. E ele falou, pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me aceita como um dos servos. Ele, não. Chamou os servos e disse, prepare o melhor banquete, prepare a melhor roupa. Nós vamos ter uma festa hoje dentro dessa casa, porque meu filho que estava morto, reviveu. Ele voltou. O pai se alegra. O pai não quer tua condenação, o pai não quer tua perdição. Aquele que te acusa não é Deus, é o diabo. Isso está registrado no livro de Apocalipse. O que acusa os irmãos é o diabo. E, infelizmente, ele tem se utilizado de pessoas de dentro da igreja, dos púlpitos. Pessoas que esqueceram o evangelho da graça. Estão pregando o evangelho de condenação. Pessoas que falam tanto em condenação. E nós temos hoje cristãos doentes, com síndromes diversas. Porque essas pessoas tentam atingir um padrão que elas mesmas não conseguem. Quantas vezes a gente vê aí os sites, fuxicos gospel da vida, mostrando pessoas que a gente tinha como se fossem super-heróis, que cai do mesmo jeito, todo mundo cai. E não cai porque eles querem, cai porque não vigiaram, cai porque estão sujeitos à queda. E não é o meu desejo, não é o desejo de Deus que você caia. Não é. Mas quando nós focamos a nossa visão para a lei, eu tenho que cumprir isso, tenho que cumprir aquilo, tenho que cumprir isso, tenho que cumprir aquilo, a gente acaba percebendo quanto a gente é deficiente e a gente acaba relaxando. E o que o Joseph Prince diz é o seguinte,
Quando você se volta para o Evangelho da Graça e sabe que uma vez você aceita Cristo, você está salvo. A palavra diz, uma vez salvo, uma vez que você é salvo, aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Então, se você foi salvo, você vai ser transformado. O temor de Deus vai acompanhar você. Deus é amor, amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. E esse amor vai fazer com que você se torne uma pessoa melhor. Que você, naturalmente, busque agradar o teu pai. Aquele filho pródigo foi aceito de volta na casa do pai. Isso revolucionou a vida daquele filho. E a mesma coisa pode acontecer com você. Você que está distante. Você que está achando que Deus não te ama. Ele te ama. Ele te ama. Se você quer Ele, Ele te quer. Se você quer Ele, significa que você tem a marca da promessa na sua vida. E Ele quer você. Teus pecados, teus defeitos serão trabalhados. Mas volte para a casa do Pai. Você, volte para a casa do Pai. Volte para a casa do Pai. Hoje. Não deixe para amanhã. Volte hoje. Eu estou sendo usado para falar com você. Volte hoje para a casa do Pai. Escuta as mensagens do Joseph Prince. Entenda, a graça não é viver em licenciosidade, de maneira alguma. Porque quando você percebe o grande amor do Pai por você, naturalmente você vai fazer aquilo que o Pai quer. Aconteceu com muita gente, aconteceu comigo também. Estava desviado, estava com a minha vida bagunçada, virada de cabeça para baixo. Acertei a minha vida. Sabe, eu estava vivendo com uma pessoa, não estava casado, eu estou casado já. Entende? Sabe por que eu fiz isso? Não porque, eu tenho que fazer isso porque eu estou em pecado. Não, não é isso. Porque eu sei o que é que Deus requer de mim. Eu sei o tipo de comportamento que Ele quer que eu tenha. Eu sei o tipo de padrão que Ele quer que eu tenha. Quando eu saio na rua, eu não fico olhando mulheres, desejando mulheres, ou fazendo isso ou aquilo. Porque eu sei que isso não é para mim. Deus me abençoou. Deus me abençoou. E eu tenho que ser fiel às bênçãos que Ele derramou na minha vida. O nome disso é gratidão. Amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Existe uma ordem aqui. Deus ama você. Beijo no seu coração. Deixa o seu depoimento aí embaixo. E vamos orar pela vida do Joseph Prince, porque ele tem pregado o Evangelho da Graça. Essa é a minha humilde opinião. Se você discorda, também pode comentar abaixo. Um abraço.